repare o que, repare o que acontece. Quando a gente fala aí, quando a gente está conversando assim, que a gente fala, poxa, fulano não consegue entender tal coisa, né? Tem dificuldade de entender tal coisa. Até já conversamos em momentos anteriores sobre isso, mas eu achei interessante trazer um pouco mais da reflexão em cima disso. Eu lembro que eu tinha comentado uma vez que pai Joaquim, né, tinha me dito, quando eu estava assim, refletindo, pensando, né, poxa, as pessoas só entendem o que elas querem. E aí ele tinha me trazido essa reflexão de que, minha filha, não é que as pessoas entendem só o que elas querem, elas entendem o que elas conseguem. E então, eu fiquei pensando, né, depois, o quanto de energia a gente economiza compreendendo isso, de que não é falando que o outro é incapaz de compreender, estamos falando de graus de consciência. E consciência é compreensão. E então não tem como haver a compreensão de algumas coisas em mentes que ainda não estão despertas, que essa consciência ainda não está aberta, né? Não está se ampliando. E aí eu estava no telefone com uma pessoa esses dias e estávamos conversando, por coincidência, sobre isso. E eu comentei assim com a pessoa muito chateada, porque, poxa, que cabeça dura, é difícil de compreender tal coisa. E eu falei isso, do alívio que essa explicação de Pai Joaquim tinha me trazido, que é libertador, né? A gente para de julgar o outro, para de criar expectativa em cima do outro e para de se desgastar. E então começa a haver um respeito ao outro, porque a gente vai compreender que ele ainda não está com a mentezinha, a consciência aberta para compreender determinadas coisas, né? Como a gente também trabalha o autorrespeito, que a gente também se protege. Porque veja que no respeitar o outro, a gente não tem a intenção de convencer ninguém de nada, nem de que a pessoa compreenda algo pelo fim da força. E no tocante ao autorrespeito, né, a gente também se protege do desgaste que essas tentativas de querer ajudar o outro, de querer levá-lo a uma compreensão de determinada coisa, né, pode causar. Porque as reações do outro serão diversas, a gente não sabe o que virá de lá para cá. Inclusive pode criar inimizades e tudo. E aí eu comentei com essa pessoa no telefone, dizendo assim, porque a questão que essa pessoa me trazia era de valores morais e éticos. Que a pessoa que ela se referia estava fora desses princípios. Os seus comportamentos estavam fora de princípios éticos e morais. E aí, então, eu conversando, né, no telefone com essa pessoa, a pessoa deu a entender assim, que deu a entender não. Estava pensando, né, eu captei, entendi que a pessoa imaginava assim, que o ser humano tem que desenvolver a ética e a moral, certo? E com isso, conduzir os seus comportamentos dentro dessa ética e dessa moral. Foi quando, com base nessa explicação que Pai Joaquim tinha trazido, que hoje, né, eu tenho na minha vida, que as pessoas não entendem só o que elas querem, elas entendem o que elas conseguem entender, né? Então eu disse assim, olha, fulano, a ética e a moral não são causas, são consequências, são resultados. Resultados, consequências de quê? De um desenvolvimento psíquico. Então, de um despertar da consciência. Nós fomos, o que o Espiritismo diz? Nós fomos criados simples e ignorantes. Uma sementezinha que vai desenvolvendo, desenvolvendo, passamos por todos os reinos, né?
e vamos desenvolvendo, desenvolvendo. Esse processo de desenvolvimento implica em quê? No desenvolvimento do espírito com E maiúsculo, que é a essência, a centelha divina que nós somos. E tá tudo ali, tudo de mais belo, tudo que a gente atribui a Deus tá ali nessa centelha que somos nós. Só que vai desenvolvendo, desenvolvendo pouco a pouco, processo a processo, etapa a etapa, não é isso? E então, neste desenvolvimento, você vai chegar numa fase desse desenvolvimento que, inevitavelmente, você terá ética e moral. Então, é consequência do desenvolvimento. E não que você for buscar, sem esse desenvolvimento, a ética e a moral, você cai. Você cai numa hipocrisia. Você não sustenta essa ética e essa moral. Você ainda está vulnerável. Porque, como consequência de um desenvolvimento psíquico, espiritual, quando você chegou nessa etapa do desenvolvimento, é uma condição natural sua, a ética e a moral. Você não vai ficar pensando, eu não vou fazer determinada coisa porque isso não é ético. Já é sua condição natural. Compreende isso? Então, é resultado, não é a causa do desenvolvimento. É resultado do desenvolvimento. E então, quem ainda não chegou numa etapa, numa fase desse desenvolvimento em que a ética e a moral já sejam uma condição natural, está caminhando ainda para isso. E para aqueles que já chegaram, se espera deles o quê? A compreensão, a compaixão, o respeito. Existe ainda os pontos de vulnerabilidades onde essa compreensão, a dificuldade do outro não será tanta? Sim, ainda existem esses pontos, mas por causa do ego. Não é por causa do desenvolvimento psíquico, espiritual, entende? É por causa da força que o ego ainda exerce. E então a gente quer mostrar que tem razão, que é a gente que está certo. Aí a gente fica com raiva, a gente se chateia, porque o outro não está compreendendo tal coisa. E isso é por causa do ego. E aí a gente pensa então, como se vive em sociedade onde pouquíssimos, raríssimos, têm já um grau de desenvolvimento, onde a ética e a moral já são condição natural. Precisamos de leis. Ainda precisamos das leis para regularem os atos sociais. Porque quando o homem estiver pronto, as leis serão desnecessárias. Muita gente não comete determinados crimes por causa da existência das leis. Se não fosse a lei, cometeria. Não é porque já tem um grau de desenvolvimento psíquico espiritual. Se contém para não ser preso. Mas muitos ainda não fazem coisas na surdina, né? Por baixo da lei, né? Naquela esperança que não sejam descobertos, sim. E a nossa sociedade, né, a humanidade, ainda é uma humanidade de provas e expiações. Ainda é uma humanidade de terceira dimensão. Então, são poucos os que estão num grau de desenvolvimento jamais acima, certo? Jamais desperto, jamais ampliado, né? E esses vão sofrer, então, uma responsabilidade maior. Não vamos chamar de peso,
de sentir o peso do atraso dos outros, porque não é um atraso, é quer dizer, há um atraso, vou chegar nisso. Mas, em partes, a gente não deve julgar tudo como atraso, porque estão dentro dessas etapas de desenvolvimento. E no atual estágio, que então estamos nessa transição planetária, estamos transitando de provas e expiações para o mundo de regeneração, como sempre foi, como sempre aconteceu, né? Cada um será encaminhado para mundos correspondentes à sua vibração. É a atração natural pelo magnetismo de cada um. Não é que tem alguém julgando e que vai dizer você vai para o planeta tal que é mais atrasado e você vai para o planeta tal que é mais adiantado. É magnetismo puro, é vibração. Estamos falando de energia, de frequência. E então, cada um vai ficar onde, né, ele tem a frequência correspondente, certo? E aí, qual a diferença então, quando falei que em alguns casos não são atrasos, estão obedecendo, né, estão dentro dessas etapas de desenvolvimento, certo? E então, nessa transição, serem exilados para outros planetas não tem nada a ver com punição, mas processo natural para o desenvolvimento, certo? E aí o outro caso que é um atraso é que nesse estágio que nós chegamos de humanos, de autoconsciência, e então você se olhar no espelho e saber quem é você, ainda que superficialmente não é o quem é você, quando a gente fala de essência, né? Mas da sua identificação enquanto esse personagem aqui. Você se olha no espelho, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho com tal coisa, sou do sexo masculino ou do sexo feminino. Essas identificações, isso é autoconsciência, certo? Beleza. O que é que nós alcançamos nesse estágio dessa autoconsciência? A vontade. A vontade. E essa vontade já é um avanço do condicionamento animal. Nós viemos de um condicionamento onde a gente buscava tudo instintivamente para a satisfação, né, dos instintos materiais. E era importante. Chegamos até aqui por causa disso. Então a gente vivia para comer, né? Para comer, para procriar, dormir, acordar, caçar e começar tudo de novo. Era só pela sobrevivência. E então, nesse instinto da sobrevivência, havia o condicionamento. Estávamos condicionados às sensações naturais. E aí vem agora a vontade, que a vontade, ela se refere a algo que já vem de um pensamento, de uma reflexão. Antes, você não pensava, nossa, estou com vontade de comer uma coisa doce. Mas, assim, eu devo evitar algo doce porque não está me fazendo bem. No condicionamento, você já ia e abocanhava aquele doce, mas nem sabia que era vontade de comer algo doce, certo? E com a vontade, a racionalização, ou seja, o pensar sobre essa vontade, sobre este querer. E então, nesse estágio onde então a gente já tem o desenvolvimento da vontade, do querer, a gente também já tem a habilidade do refletir desenvolvida. E então alguns estarão sim atrasados nesse desenvolvimento, porque não se utiliza dessa habilidade da reflexão.
que vai vir do pensamento. Então, essas pessoas ainda estão condicionadas aos seus instintos. E o instinto era de quê? De sobrevivência. E quando a gente fala de instinto de sobrevivência, não está falando só de comer para viver, de beber para viver. A marcação do território, a marcação do seu grupo, a marcação das suas ideologias. E hoje acontece isso. E então, pessoas que, nessa diversidade de opiniões sociais, políticas, econômicas, toda essa diversidade hoje que existe, né? Muitos defendem as suas ideias neste condicionamento. Eu pertenço a tal grupo. Eu tenho que defender com unhas e dentes esse tal grupo. É instinto de sobrevivência. E então é porque essa autoconsciência ela está fragilizada. Porque quando, nesse estágio hoje, de autoconsciência, de vontade, de querer, de reflexão, a pessoa não se utiliza disso, ela está buscando nessa defesa o quê? Sua identidade. É necessidade de autoafirmação. Porque nem ela mesma sabe quem é ela. E então ela precisa se juntar a um grupo, a uma ideia, para se sentir pertencente a algo. Porque esse estágio hoje de autoconsciência e então de vontade de querer e de reflexão traz também um outro ponto importantíssimo: a autorresponsabilidade. E então, eu vou preferir estar em um grupo que eu defenda uma ideia, seja ele qual for, tá? Que eu defenda uma ideia, porque este grupo vai estar dizendo quem sou eu. Vai estar também me defendendo. Entende isso? E então eu não tenho a autorresponsabilidade para com os meus próprios pensamentos, os meus próprios sentimentos e as minhas próprias atitudes. Porque os sentimentos, as emoções e os comportamentos serão o quê? Padronizados. O condicionamento é padronizado. Então, não há a autorresponsabilidade que virá já da reflexão. Eu devo fazer isso? Por que isso é importante para mim? E essa autorresponsabilidade virá com o quê? Com o autoconhecimento, né? E então, nesse tocante, muitos sim estão em atraso nesse processo de desenvolvimento. Foi quando foi nos dado o livre-arbítrio, lei universal. Olha, da sementinha até aqui, você não precisa de livre-arbítrio. Eu, o seu Deus, estou aí dentro, estou com você, e instintivamente, e já conversamos tantas vezes que o instinto é divino. É por causa do instinto que chegamos aqui, né? Então, do instinto, você vai sobreviver, você vai crescer, você vai se multiplicar, né? Você vai desenvolver a sua espécie. A partir daqui agora, você tem o livre-arbítrio. A partir do momento que você chegou na parte do processo da autoconsciência, que você já pode pensar sobre quem é você, você tem o livre-arbítrio. E se você não procurar a sua individuação, que Carl Gustav Jung fala, se você não buscar a sua individuação e a ampliação da sua consciência, será
responsabilidade sua e de mais ninguém. Então, a gente fecha como? Como que se eleva a frequência, como se amplia a compreensão. Primeiro passo, já refletindo sobre a autoconsciência, o pensamento, a reflexão e a autorresponsabilidade. A partir daí, e então, você vai se conhecendo, você vai assumindo as suas responsabilidades e você então vai compreendendo a você, você vai compreendendo o universo, que é a frase tão famosa atribuída a Sócrates, né? No portal do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, cada um compreende, não compreende o que não quer. Ou, não, volta. Como falava na minha época, volta a fita. Eu sou da época da fita, né? Volta a fita. Não é que cada um só compreende o que quer. Cada um compreende o que consegue. E depois dessa reflexão toda agora, a gente complementa. E alguns não conseguem porque não querem. Porque não querem buscar o entendimento. Não querem buscar a compreensão. Não querem buscar a ampliação da sua consciência. Certo? Era isso.